Queria trazer aqui 3 pontos. Pague suas dívidas, pare de gerar dívidas e tenha um planejamento. E não é dívida simplesmente financeira, é dívida para a sua vida. Recentemente eu tenho falado em muitos vídeos aqui relacionado a esse tema, sobre você ter organização, você ter um planejamento e também sobre a parte de problemas que a gente... Vai chover pra caramba. E sobre a parte de você ter um planejamento, ter algo embasado, ter clareza. E uma coisa que eu venho percebendo, principalmente coisas relacionadas ao problema, é como isso vai gerando um acúmulo de problemas pra gente, de pequenas dívidas que a gente vai carregando e que vai se tornando, vai aumentando, vai se tornando grandes potenciais monstros dentro da nossa vida. Fazendo uma análise hoje no meu fluxo, no meu planejamento, da forma, a capacidade que eu tenho no momento, eu acredito que grande parte disso, em torno de 40% do meu esforço, de todo o resultado, de tudo que eu estou fazendo hoje, ele está sendo consumido por uma dívida. E aí quando você pega um cenário onde a gente está com problemas, a gente está cansado, a gente está sobrecarregado, e a gente só queria parar para respirar, ou a gente queria ter mais resultado com o esforço que a gente está fazendo, é basicamente por conta disso. Hoje, se eu tivesse 40% mais de resultado na questão financeira, na questão profissional, na questão de saúde, enfim, e nas áreas que eu tenho dentro da minha vida, eu estaria extremamente tranquilo, porque ou eu poderia continuar no mesmo fluxo que está extremamente corrido, extremamente cansativo e ter muito mais resultado do que eu estou tendo hoje, ou eu simplesmente poderia falar, vamos reduzir um pouco a velocidade, vou fazer um pouquinho menos e vai estar tudo bem, que vai continuar sendo positivo, vai continuar trazendo resultados para mim. Em ambos os cenários seria positivo de alguma forma. O fato de eu ter essas dívidas, que é um projeto atrasado, que é estar acima do peso, que é uma dívida financeira ou qualquer uma das áreas, ter um déficit de conhecimento técnico, sendo inglês, sendo uma questão técnica dentro da sua área, ela requer um esforço muito maior porque eu estou pagando uma dívida que vai percorrer ao longo do tempo. Então, sobre o primeiro ponto que eu queria falar a gente precisa parar de normalizar esse cenário de ter dívidas dentro da nossa vida porque isso está prejudicando. O segundo cenário que eu gostaria de trazer pare de gerar dívidas, que é basicamente continuar com um comportamento que está gerando essas pequenas dívidas. Recentemente eu estava fazendo um alinhamento de feedback com uma pessoa do meu time e eu falei justamente isso. Para que acelerar? Para que pegar mais? Sendo que esse comportamento de mais, ele é justamente o que está fazendo a gente gerar problema. A grande questão não é pegar mais, mas é pegar mais sem ter um plano. Se a gente já não está dando certo nesse momento, se a gente está sobrecarregado, se a gente está gerando problemas, a pergunta é, será que pegar mais coisas, ficar responsável sobre mais, fazer mais, vai ajudar ou prejudicar? Na verdade, eu acho que grande parte disso deveria ser fazer menos, a busca por menos, fazer menos com mais qualidade, fazer menos com mais resultado. Então eu acho que o segundo ponto, ele pega muito que ao mesmo tempo que a gente não ter que normalizar e ter que remover essas dívidas da nossa vida, pagar essas dívidas da nossa vida, eu acho que a gente tem que parar de gerar dívidas para que, num cenário futuro, que pode ser um mês, um ano, 10 anos, a gente esteja aproveitando essa sobra de 40%, e seja o que for, para trazer como resultado para a gente, ou para poder reduzir e desacelerar, ou para poder trazer mais resultados com a mesma quantidade de esforço. E o terceiro ponto é sobre ter um planejamento. Eu acho que grande parte do motivo do porquê que a gente gera dívida é simplesmente por a gente não ter clareza, não ter uma visão total e não entender assim o que de fato precisa ser feito, qual o nosso planejamento, o que de fato precisa ser feito, qual de fato é o nosso planejamento. Começou a chover, péssimo momento para gravar vídeo, né? Mas o que a gente precisa fazer, qual é o nosso planejamento, qual que é o esperado, enfim, que a gente consiga ter essa percepção, ter um planejamento, ter algo embasado. Cara, começou a chover e ventar muito aqui. Ó. Ter um planejamento, ter algo embasado de fato para que a gente consiga saber se cada ação que a gente está fazendo, ela está ajudando ou atrapalhando no planejamento. Se eu tenho um planejamento específico de esse ano reduzir o meu peso,
esse ano ter mais saúde, cada ação ela tem que ser destinada para isso. Se eu tenho um planejamento de ter mais sustentabilidade financeira esse ano, talvez grande parte das ações que eu estou fazendo, ter um carro, comprar uma casa, mudar um apartamento, aumentar o meu estilo de vida, talvez não faça sentido e ele vai atrapalhar muito mais. Então eu acho que grande parte disso que a gente está falando para esse momento específico a gente precisa trabalhar esses 3 pilares, porque assim, não tem como mudar a vida da noite pro dia, não tem como sair de um buraco, não tem como sair de uma situação da noite pro dia. Para algumas pessoas vai ser um cenário rápido, simples, e para outras vai ser um cenário muito, muito a longo prazo, extremamente trabalhoso, extremamente difícil. Mas o ponto a gente precisa trabalhar com esses 3 pontos para que a gente consiga trazer esse resultado. A gente precisa pagar dívidas, a gente precisa parar de gerar as dívidas e a gente precisa ter um planejamento e ter clareza para aí sim reduzir esse cenário no tempo específico que é preciso para cada pessoa. Cara, eu queria apenas compartilhar esse pensamento, que é uma coisa que eu estou passando nesse momento, que eu estou pensando e que eu estou aplicando e que para mim está fazendo total diferença. Espero que para você também. Valeu!